paz do Senhor, meu amado, minha amada, meu amigo. Quero aqui nesta manhã agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã para meditarmos junto na palavra de Deus e compartilhar essa palavra de fé, de vida, de esperança, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo aqui está falando para os irmãos de Tessalônica que fiel é aquele que havia o chamado e que também cumpriria nele tudo que havia falado. O que eu quero dizer nesta manhã, que Deus, ele é fiel no seu chamado. Quando Deus nos chama, ele não nos chama porque somos capacitados. Ele nos chama e ele mesmo nos capacita. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e de repente Moisés vai ter uma visão de uma sarça que não se consumia. E aquilo chama a atenção de Moisés, porque aquela sarça, ela não queimava como as outras de costume costumava queimar, porque aquele fogo ele não se apagava, não acabava, e isso vai chamar a atenção de Moisés. E Moisés vai se achegar para ver o que era aquela visão, o que era aquilo, algo diferente, algo que ele percebeu que não era terreno, era algo sobrenatural que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando Moisés se aproxima daquela sarça, vai sair uma voz dizendo para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. E Moisés, ao ouvir aquela voz vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Naquele momento, Deus está chamando a Moisés para uma grande obra. Moisés olha, ouve aquela voz e Deus prossegue falando com Moisés, ministrando a Moisés, podemos dizer, falando face a face ali, dentro de um chamado que Deus agora está chamando ele para uma grande obra. Moisés, ele vai ficar surpreendido. Por quê? Porque o anjo do Senhor, ele aparece no meio dessa chama de fogo, no meio dessa sarça, e ali Moisés é chamado para uma grande obra. E a Bíblia diz que Deus vai falar com ele, e ele vai cobrir o rosto, porque ele vai temer olhar para Deus. Era algo muito forte, era algo sobrenatural. E o Senhor vai dizer: olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Deus vai relatar para Moisés o que o povo estava passando no Egito, e que o sofrimento daquele povo estava tão grande que eles começaram a clamar por um libertador, pelo Senhor, para que Deus mudasse a situação que eles estavam vivendo. E Deus vai dizer que agora ele estava descendo para livrar aquele povo da mão dos egípcios. Só que Deus precisaria de alguém para ser um canal de instrumento para ser usado. É por isso que Paulo está dizendo: fiel é o que chamou e que também fará. Então Deus é fiel na sua chamada a Moisés. Só que Moisés, ele vai apresentar algumas dificuldades. Deus diz: eu vou te enviar a Faraó para que liberte o meu povo do Egito. Só que Moisés, ele vai se sentir incapacitado. Ele vai dizer para Deus: quem sou eu que vá a Faraó
quem sou eu para que tire este povo do Egito? E Deus vai dizer para Moisés: certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha só que coisa tremenda, irmão. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: eu serei contigo. Meu amado, quando Deus chama, Ele está dizendo: eu estou contigo. Moisés vai olhar e vai dizer: Senhor, eu não sei falar. Moisés vai dizer: mandarão, meu irmão, ele fala muito bem. E Deus vai dizer para Moisés: quem fez a boca que fala? Quem fez o ouvido que ouve? Quem fez os olhos que vê? Porventura não sou eu? Meu amado, fiel é o que vos chama e que também fará. Creia que se Deus te chamou para uma obra, Ele é fiel para realizar esta obra, assim como realizou através de Moisés. Ainda que ele não se sentisse capacitado, mas quem capacita é Deus. Talvez eu e você não nos sentíamos capacitados, mas é Deus que nos capacita. Por isso, se Deus, Ele chamou, Ele é fiel para fazer. Somente se coloque na dispensação do Senhor. Somente só se posicione da forma que Deus quer, porque quem faz, quem opera, quem realiza a obra é Ele. Você apenas e eu somos um instrumento que Deus quer usar. Por isso Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: fiel é o que vos chama e que também fará. Amém? Descansa o teu coração. Fiel é o que te chamou, que é Deus, e Ele vai fazer o que Ele tem para fazer através de você, para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe. Fica essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus.